Eu ainda sei um bocadinho dos meus avós e um bocado maior dos meus pais, porque os meus pais contavam o que os meus avós diziam. Eu ouvia dos meus pais e aprendi muito, muito com o meu pai e a minha mãe na vida, porque os meus pais eram as pessoas honestas e umas pessoas também com inteligente, que sabiam viver. E eles deram educação à gente muito importante, muito, muito, muito. Foi o que eu dei aos meus filhos. Vocês, a gente éramos pequeninos, mas eles ensinaram a gente a levar o caminho certo da vida. E foi esse caminho que eu levei. Que meu pai me ensinou. E foi esse caminho que eu ensinei aos meus filhos. Vocês, este é que é o caminho certo da vida. Tortos há muitos, certo só há um. E foi esse que eles levaram. Mas os meus filhos, já que os meus netos, não é nada disso. Completamente diferente. Por exemplo, o seu pai podia saber o tempo que ia a fazer Sabia. Meu pai sabia, porque meu pai era foi um homem do mar. A gente tinha os bogotes de terra e a gente já depois de rapazes grandes, a gente é que trabalhava na agricultura. Meu pai era na pesca, no mar, mas no mar de barco, né? E eles, pelos astros, conheciam o tempo. Melhor do que a meteorologia hoje. Mas isto é garantido mesmo. Eu tenho ensinado aos meus filhos, mas eles não aprendem, ou não têm vocação, não sei. Depois do sol se pôr, meu pai ia ver a postura do sol, já sabia o que é que ia fazer no outro dia. Se era neve, se era orvalhadas, se era água forte, se era vento. Ele já sabia que não falhava. Porquê é que ele sabia? Porque os homens do mar tinham que estudar aquilo que não havia meteorologias naquele tempo. Que se eles não estudassem, eles morriam no mar. O tempo apanhava-os de surpresa, mas eles já sabiam. E isso ainda hoje está retratado na postura do sol que eu tenho dito tantas vezes aos meus filhos. Está ali retratado o que é que vai dar no dia seguinte. Mas eles não têm o dom, que isto cada qual nasce com o seu dom. Eles não têm o dom que eu tenho para aprender essas coisas, né? Eu aprendi aquilo, mesmo nos astros. A gente vê as nuvens nos astros e a gente diz assim, olha, amanhã vamos ter neve. Que é umas pestinhas muito miudinhas. A gente diz, olha, vamos ter neve. Quando é aqueles ramos, que a gente trata ramos de vento, aquilo, há sempre dois pés de vento. Há um norte, outro a leste. Um oeste, outro a leste, né? E o pé de vento, que for maior, o vento vai vir para ali. Mas as garras, faz umas garras assim no pé de vento. As garras, para onde estiverem viradas, é que o vento vai. Isto é tudo coisas que meu pai me ensinou que eles tinham que saber naquele tempo. Hoje não, os têm metodologia, até na telemóvel, o meu rapaz vê a metodologia e pronto, eles não querem saber. Eles não querem saber aquilo que eu ensino porque eles já sabem tudo naquilo, né? E então para trás, para o meu avô, meu pai contava coisas do meu avô. E isso também aprendi um bocadinho disso. Olha, meu pai contava assim, fazia isto ou fazia aquilo. Porque meu avô quando morreu, meu pai só tinha 9 anos. E também ainda era novinho ele. Meu avô morreu, ele tinha 9 anos e depois ficou lá em casa mais a mãe, a minha avó. E depois casou, parece que tinha 20 anos quando ele casou. E ali é que a gente nascermos. Mas foi um pai, que eu digo tanta vez. Eu tive, e meus irmãos, um pai e uma mãe, que souberam educar tão bem a gente, tão bem a gente. Porque eu tenho um filho no Canadá, mais velho, um dia estava a falar com ele acerca da educação. E eu nunca malhei um filho meu. Que há muito pai e muita mãe que pensa que a porrada é que ensina. Não. As palavras é que ensinam. A porrada nem ensina nas escolas, nem ensina na casa familiar. Não ensina nada. Né? Eu nunca toquei com o dedo de um filho meu. E eu disse, Fernando, eu nunca malhei vocês. Sabe o que ele me respondeu? Nem era preciso. Os olhos do meu pai é que falavam. Isto é que eu respeito. Que hoje não há respeito nenhum. Eu vejo filhos dizer nomes a pais. Não sei onde é que vai chegar. Não sei.
Eu já tenho dito ali a alguns, é pena você não serem meus filhos que eu tinha educado vocês, mas ser pai não sabe educar. E a gente vai para a taberna, depois bebe, depois vão para casa, começam a dar porrada na esposa deles, e depois aqui dá uma guerra que o lar, quando não é construído com amor, não vai a parte nenhuma. Nada. Quando começam a criar ódio, marido e mulher, um ou outro, aí é cá a separação. Enquanto não há o ódio, tudo mais ou menos, mas quando há o ódio. No tempo que eu me criava, e antes disso, né, a pobre da mulher tinha que se sujeitar a levar porrada, porque não tinha outra maneira de viver, não podia sair de casa, que para onde é que ia. Hoje ela não, tem o seu emprego. Ela diz, eu estou trabalhando, não, vai-te lá deixar. E aqui em Santa Maria, sim, eles separam-se com uma facilidade grande. Os casais, rapazes novos. E ainda há aqui outra coisa, aqueles rapazes, com a idade que se juntam, ou que casam, ainda não têm a capacidade bastante para saber educar os filhos. Eles estão passando uma fase na vida, que eu também passei por lá, nesse tempo era solteiro, que eu casei com 33 anos, já tinha um bocadinho de saber o que era a vida, e esses rapazinhos novos juntam-se com 18, 19, 20, 21, 22, 23, e pronto. Casam, ou juntam-se, para a taberna beber, para a discoteca, depois começa a haver família, e a mulher fica lá em casa com os filhos, e eles chegam às tantas da noite bebes, e depois já aqui uma coisa que não havia naquele tempo, arranjou outra noiva, e depois arranjou outra noiva, e aí começa a haver aquela guerra no lar, e aí há as separações todas. Porque eu vejo tantos casais aqui em Santa Maria, que estão separados, com família. E não me importa de dois que se separam que não têm filhos. Cada qual segue o seu caminho. As crianças caem no mundo de sofrimento. A mãe fala de uma maneira, porque tem raiva o pai. O pai fala de outra maneira, porque tem raiva a mãe. E as crianças andam ali numa deriva, num mar sem destino. Isso é que me dói tanto que eu às vezes choro por causa disso. Isso que choca muito. Eu tenho um grande amigo meu que teve um problema, essa coisa toda, e hoje eu aprendi uma amigalhota e tal, e eu falei com ele várias vezes, mas chorei muito rente a ele. Para dizer qual era o caminho certo da vida, e ele chorou rente a mim. E ele veio, felizmente, com as minhas palavras, ele veio o caminho certo da vida. E eu, felizmente, também. Porque as pessoas, quando se perdem na vida, a pessoa, para os meter no caminho certo da vida, tem que ser uma pessoa com muita inteligência. Porque há muita pessoa que diz, aquele gajo largou a mulher, isto aí, chegou para dizer, tu és tolo. Tu, como é que foste? Não. A gente tem que começar uma conversa com aquela gente tão distante, tão longe daquilo, com palavras chocantes, para aquilo ir entrando no coração, para chegar a um ponto, eles depois já se sentirem um bocadinho culpados, e aí entrarem outra vez no caminho certo da vida. Porque hoje, infelizmente, há tantas desgraças, e eu tenho tantas das crianças. Porque a vida, eu tenho dito a esses rapazes novos, a nossa vida tem duas páginas. Tem a página de solteiro e tem a página de casado. A página de solteiro, eu posso namorar 30 raparigas por dia. Ninguém diz nada, ele é solteiro. Mas quando é casar, que me dê com outra mulher, estás vendo bragações, olha, já tem uma amiga. Percebe? E as amigas é que estragam os casais. Por isso a vida tem duas páginas. Eu disse, vocês quando casarem, deixem a página de solteiro lida e nunca mais a vejam. Têm que viver a página de casado, porque vocês vão criar uma família e essa família tem que ser educada. E se vocês começarem em guerra em casa, ou depois esses filhos, quando forem homens, também começam em guerra porque pensam que a vida em casa é guerra. Eu tenho dito isto tantos, mas uns poucos querem crer, porque nem todos têm capacidade disso. Né? Mas é isso que eu digo a tanta gente. E a vida é assim, né? Agora, o senhor é reformado. Yeah. Qual é o seu prazer na vida? Olha, o meu prazer maior que eu tenho na vida é saúde. Essa é a primeira. Graça de Deus. E de ter
uma boa família, ter uns filhos, que eu não posso explicar até o que eles são, ter uma santa mãe e uma santa mulher, isso é o meu prazer maior na vida, é esse. A seguir, pois é o prazer que eu tenho, é ir à caça, ou ir à pesca, ou isso, daquilo, que é outro. Mas a vivência da família, isso é que é importante para mim. Não haver guerra entre os meus filhos, entre a minha esposa, nada, a gente se compreender todos, tudo, estar ali, tudo, unidamente, a viver bem, isso para mim é o meu prazer maior que eu tenho na vida. Mas isto nasce do fruto da educação que ele deu a eles. Porque se eu não os educasse daquela maneira, talvez as coisas não fossem assim. Porque eu eduquei-os desde pequeninos. Eduquei-los sempre o caminho certo da vida. E o caminho assim. Eles foram andando sempre ouvindo as minhas palavras, até que hoje são homens e estão no caminho certo da vida. A gente ser sérios, a gente chegar a qualquer lugar, toda a gente gostar da gente, a gente ser amigo de toda a gente, não dever nada a ninguém. Dizer assim, olha, está vendo, olha, aquilo é filho de Zé Braga, olha, está vendo isto a fulano, olha, está vendo isto a Gaida. Vocês só vão àquilo que podem, não vão além daquilo, porque depois, se vão além daquilo, pode dar problemas. E é isso que eles fazem, né? E eu que faço, né? A minha vida tenho a minha vida orientada, porque a vida não é só vida, a vida também tem que ser pensada, porque hoje em dia há muitos tem desgraça na vida pela cabeça deles. Porque a vida a gente tem que pensar. A gente diz, eu agora vou apanhar esta batata. Mas antes de a apanhar eu tenho que pensar qual é o problema que vai dar em eu apanhar aquilo. Porque há muitas pessoas que dizem assim, eu vou fazer isto. Penso e fazem. Aí eu não. Eu penso e repenso e penso quais os problemas que pode vir, quantas e quantas noites eu não estou deitado na minha cama a pensar a vida. Mas quando eu tinha os meus filhos a estudar, como é que ia fazer? Porque a gente pensar e fazer não dá. Dá a gente pensar e repensar, ver vários caminhos, qual é o melhor caminho, aquele para que não dá certo, aquele não dá certo. E a gente sempre encontra um que dá, que é o caminho certo da vida. Isso é que é importante, pensar a vida. E foi o que eu eduquei os meus filhos. Pensa-se primeiro bem pensado, para depois a gente fazer o que quer. Senão, está tudo perdido. Acho que vamos acabar. Só uma última pergunta. Depois de morrer, o que pensa que aconteceu da gente, com a gente? Nada. Eu digo muita vez, a gente até à morte sabe, da morte para a frente, ninguém do mundo sabe. Há várias religiões, há uma que pensa de uma maneira, uma pensa de outra pensa de outra, há tantas no mundo, tantas. Até à morte eles sabem, para a frente, ninguém sabe. Podem pensar e podem dizer, a gente quando morrer depois faz isto ou faz aquilo, aquele outro. Eu sei que até à morte sei, da morte para a frente não sei o que é. Por isso, há muitas pessoas que pensam, dizem, já muitos têm dito, a gente depois de morrer, a gente anda aqui, a nossa alma vai para aqui, vai para ali. Ninguém sabe nada. Eles pensam, porque Deus fez isto de uma maneira que até à morte a gente sabe, mas não sabe para a frente. Os padres dizem de uma maneira, eu sou católico, né? Há um padre que diz de uma maneira, há um padre que diz de outra, há um padre que diz de outra, mas eu vou à missa também quase todos os domingos, que a minha mulher gosta muito de ir à missa. De padre para padre há uma diferença. Só não há uma diferença naquilo que dizia a Bíblia. Quando eles leem a primeira coisa, aí é que é tudo igual. No mundo católico, é tudo igual aquilo. Agora, além disso que eles começam a falar, a pregar isto, aquilo, aquele outro, já é a ideia deles. Um pensa de uma maneira, outro pensa de outra. E o mais importante, para mim, é o padre que faz um evangelho fazer bem e ajudar a quem precisa. Isso é o mais importante da vida. A minha maneira de viver é essa. Dar um bocadinho de pão a quem não tem
e dar a mão a um que está caído, levantá-lo, levanta-te que eu vou-te ajudar. E o caminho da vida é este, certo. Para mim, a minha região é essa, mais nada. Não é ver uma pessoa caída, drogada ou bêbado, deixa estar para aí que ele não bebesse ou ele não tomasse droga. Não, porque a gente amanhã podemos ser assim. Ao final, olhando para a sua vida e também para o passado da ilha, a chegada dos americanos foi um progresso ou não? Muito grande, muito grande, um progresso enorme aqui. Chegou os americanos, quer dizer, Santa Maria era uma ilha muito isolada, muito bem, que só passava um navio de mês a mês, onde calhava a fazer serviço. Isto era uma ilha que vivia sem saber nada do mundo, nada. Agora veio os americanos com aquela força, com aquele desenvolvimento grande, e isto ficou aqui um progresso, uma coisa muito grande em Santa Maria, mudou completamente a vida do povo de Santa Maria mudou com aquele progresso dos americanos. Mas na sua vida, não modificou a chegada? Na minha vida não modificou nada, porque sabe, naquele tempo, eu era uma criança, essa é a primeira, né, quando os americanos vieram, rapazes com 20 tal anos foram trabalhar para os americanos, e eu andava lá, andava na escola, que eu andei na escola até 12 anos, e depois a gente, quando saía da escola, ia trabalhar também para as terras, já, para aqui e para ali, e a gente estava sempre metido naquela vida em casa dos meus pais, nas terras. Nunca tive envolvido nisso, nunca. Via os americanos e via essas coisas todas, ia sabendo algumas coisas, mas nunca tive. Agora, rapazes com mais idade que eu foram para lá trabalhar para os americanos, e até alguns agarraram lá bons serviços, que depois foram para a terceira, os americanos, não, eu sempre vivi naquela vida, só que depois, quando fui para a tropa, em 1955, assentei a praça, fui para São Miguel, aprendi a recruta e a escola de cabos, e depois fui para o continente, para a base 6, para Montijo. Estive lá 11 meses. Lá, eu aqui na escola primária tirei o exame de terceira classe, e lá tirei o exame de quarta. E então já o exame de quarta classe eu já podia tirar a carta de chofer. Foi quando eu vim para cá, tirei carta de chofer, fui para São Miguel, porque naquele tempo tinha que ir a São Miguel. Fui então trabalhar para os americanos, e aí depois dos americanos trabalhar aí, agarrei o carro de praça e depois emigrei. E foi assim a minha vida. E então os seus filhos, hoje em dia, que fazem na vida? O meu filho tem eles trabalham os dois na nave. Um é Tica. Tica é aquele que fala com os aviadores lá em cima que não se podem mudar de posição sem perguntar a eles se podem ou não podem, né? O outro teve 7 anos na universidade, é engenheiro de informática. Esse é TTA. TTA é um dos mecânicos daquela aparelhagem toda que o aeroporto tem. É isso que é o serviço dos meus filhos. E eu dou-me por feliz porque eles terem arranjado um serviço tão bom. Porque quando eu estive no Canadá, as pessoas diziam: para onde é que vais com esses filhos pequeninos? Tirar o futuro a eles. Eu agora pergunto: quem é a pessoa que sabe o futuro? O futuro é escuro. O passado, o presente, para a frente. A gente pode pensá-lo, mas sabê-lo, o certo, ninguém sabe. Talvez para preparar-se ao futuro é preciso conhecer o passado. A gente, para preparar o futuro, a gente pode o preparar. O futuro, quer dizer, como eu fui para o Canadá, eu também fui preparar um futuro, fui para um país mais desenvolvido, essa coisa toda, mas eu também podia pensar que ia preparar o futuro e que ia estragar o futuro, porque eu não sabia o que era, né? Até podia morrer, ter um acidente, ficar infelizmente para toda a vida, né? Isso já é estragar o futuro, né? Que se tivesse talvez em Santa Maria, podia-me acontecer mesmo ou podia não acontecer. A gente preparar o futuro, a gente pensa, aí vou fazer isto, vou fazer aquilo, isto, aquilo, outro. A gente prepara aquilo, mas aquilo que a gente prepara às vezes pode não dar certo. Sim, agora isto é uma comparação agora. Olha, daqui a 2 anos eu vou dar a volta à Europa, ou isto, aquilo, aquilo outro. Mas pode haver qualquer infelicidade na vida e chega lá, nunca chega a caminhar porque não deu certo, né?
E mesmo quem diz, eu vou a São Miguel, eu vou aqui ou eu vou ali, né? A gente pode o preparar. Agora, aquilo que a gente prepara, pode é que não seja certo. O futuro é assim. Que há muitos que preparam no futuro. Ah, pá, eu vou preparar, olha, daqui a 10 anos eu vou comprar uma casa, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, e no fim não fazem nada. Ele preparou, mas não deu certo. Eu nunca preparei futuros. Nunca, nunca, nunca. Fui para o Canadá, naquele tempo fui de visita, sabia que era um país melhor, mas quando vim para aqui, não preparei o meu futuro aqui. Vim para aqui, olha, gostava daquilo, caçar, pescar e andar por aqui e por ali, também não gostava de trabalhar por conta dos outros. Mas nunca pensei no meu futuro, nunca pensei, eu não posso pensar no futuro, que eu não sei. Eu para a frente não sei nada. Eu sei que estou aqui sentado, mas daqui a uma hora eu não sei se estou aqui sentado, se estou morto ali, se estou caído acolá, eu não sei nada, 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 nada. Nem ninguém sabe. Ninguém sabe. Na minha opinião, não. Eu nunca preparei futuros. Para quê? Há muitos que preparam, olha, daqui a um ano eu vou fazer isto, daqui a 2 anos eu vou fazer aquilo. Cada dia que passa acabou vendo a vida. À maneira que a vida vai aparecendo, à maneira que o dia vai aparecendo, à maneira que as infelicidades da vida vão aparecendo, as tristezas ou alegrias, à maneira que elas vão aparecendo é que a gente as vai resolvendo. A qualidade delas, das tristezas, das alegrias, a gente é para aparecer-me agora este problema. Vamos lá ver como é que eu vou resolver isso. Mas quando aparece o problema é que a gente o resolve. Eu não vou pensar hoje resolver um problema que me vai aparecer amanhã, que eu não sei qual é. Nem qual é, nem se vai aparecer, né? Por isso, não adianta muito. Não é verdade? Sim. Por isso é assim, né? Obrigado. Não tem nada a agradecer. As pessoas, quando precisarem de alguma coisa de mim, Sim. dentro das minhas possibilidades, às ordens.